Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão. Mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilhará sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser Hoje Cristo te quer libertar. Olá, irmãos, amigos. Mais uma vez nos encontramos aqui, apesar da separação diante desse isolamento. Acabamos nos aproximando através de mensagens transmitidas. Mencionei esses dias sobre as minhas meditações diárias. Minhas meditações diárias são baseadas no plano redentor de Deus, mostrando a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo em todo o Velho Testamento, como Deus projetou o plano para salvar a humanidade. Nos últimos dias agora estou publicando 2 relatos missionários. Publiquei um de Ellen Roosevelt e vou publicar um outro agora esses dias. Estava incomodado, queria mandar algo sobre missões nas meditações. Fugi um pouquinho do meu assunto, mas o meu assunto é o plano redentor. Se você quiser receber, várias pessoas, depois que eu mencionei aqui na mensagem, várias pessoas entraram em contato. Meu telefone é 71992055065. É o meu zap. Vou repetir. 71992057065. 5065, perdão.
Eu só preciso que você salve meu número e você passe o seu número de zap para mim, que eu te coloco na linha de transmissão. E aí, quando eu envio à noite, vai para todos ao mesmo tempo. Se você quiser estar recebendo as meditações, eu tento responder alguns textos polêmicos, alguns textos mais difíceis, com a ajuda de outros colegas pastores também me auxiliam. Eu tento responder essas passagens mais complicadas. Estou em Êxodo 12. Vai demorar um tempo ainda terminar o Velho Testamento. Mando todos os dias depois da meia-noite. Hoje eu quero pregar a mensagem: a morte não manda aviso. Não se assuste. Quando se trata de morte, as pessoas ficam logo preocupadas. A morte, a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido. Então, depois da morte, céu. A partir dessa vida aqui, com Cristo, céu. Sem Cristo, aí que é muito perigoso. Mas com Cristo, céu. Então, eu quero falar nesta noite sobre que a morte não manda aviso. E eu vou ler um texto como base no Evangelho segundo João, capítulo 11, o versículo de número 39, que diz assim, Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Eu quero tratar dos personagens desse assunto para chegar aqui em Lázaro. Eu escrevi um livro, Retira as Pedras de Sua Vida, e já até esgotou a edição. Eu tratei de várias pedras que nós precisamos tirar de nossa vida. Mas eu quero falar aqui dos personagens. Aqui envolve os discípulos, como sempre, andando com Jesus, e Marta e Maria. Quem era Marta e Maria? Irmãs do defunto. Quem eram? Eram aquelas 2 mulheres que Jesus, passando pela aldeia de Betânia, foi fazer uma visita. Lembra? Quando Jesus chegou na casa daquelas 2 irmãs, Marta e Maria, e ele entrou com seus discípulos ali, e aí Marta correu para fazer um banquete para o Senhor, e Maria correu para os pés de Cristo para aprender um pouco mais do Senhor. Nós precisamos aprender o que é prioridade na vida. Marta não priorizou o que deveria estar em primeiro lugar. Maria colocou Jesus em primeiro lugar. Maria não queria perder a oportunidade de receber o estudo direto do Mestre. Maria queria se deliciar com as palavras do Salvador. Maria não queria perder um segundo sequer do ensino do Senhor Jesus Cristo. E Marta foi preparar o banquete. E Marta, preparando o banquete, chegou num certo momento que ela repreendeu a irmã e quis até repreender o Senhor Jesus. Ela disse assim, Senhor Jesus, não é justo eu estar aqui preparando a comida sozinha enquanto minha irmã Maria está aí. Não é justo, né, Senhor? Manda que minha irmã venha cá me ajudar. Marta era muito ansiosa. A ansiedade destruía a vida de Marta. Jesus queria transformar também Marta. Jesus olhou para Marta e disse, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Você está errada, Marta. Marta deveria ter aprendido, irmãos, com esta lição, mas ela não aprendeu. Esse texto aqui mostra que Marta não aprendeu. Jesus foi embora, Maria aproveitou o máximo que podia, Marta perdeu a oportunidade de aprender com o Senhor, mas os dias passaram. Passando-se um tempo, morre o irmão de Marta e de Maria. A morte não avisa. A morte, ela não pode ser parcelada. A morte, ela não te diz, ninguém sabe o dia do seu atestado de óbito. Você não vai poder assinar o seu atestado de óbito. Já perguntei a alguns, você sabe o dia que você vai morrer? Ninguém sabe me dizer esta data. Esta data só Deus sabe dizer. Então você tem que aproveitar o hoje. Vou repetir, o passado já foi, você não pode voltar. O presente é o que nós vivemos. E o futuro, se ele chegar, ele vira presente. Se você chegar amanhã, quarta-feira, vai virar presente. Hoje, terça-feira, nós estamos vivendo esse momento. Se chegar amanhã, ele não é futuro, ele é presente. Se nós chegarmos vivos amanhã, ele vai ser presente. Então, o futuro não existe para nós, somente para Deus. A Bíblia é clara, o dia de amanhã
pertence ao Senhor. Vai chegar o dia que esse dia presente, que é o futuro para nós, não vai chegar. Vai findar a nossa vida. E a morte não manda o aviso. Você não sabe esta data. Você não tem um calendário que você possa olhar, vou morrer tal dia. Você pode até tentar tirar a vida, só vai findar se Deus permitir, que senão você vai ficar sofrendo. Já vi muitas pessoas tentando tirar a vida, Deus não deixou, ficaram sofrendo para pagar o preço da injustiça. Porque o dom da vida é algo maravilhoso para o ser humano tentar tirar a própria vida. Não faça isso. Lázaro morreu. E mandam a notícia para o Senhor Jesus. Ele estava com os discípulos distante. Assim, vou ler o capítulo 11, o versículo de número 1. Diz assim, estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Numa oportunidade nós vamos tratar sobre esse verso aqui, Maria que enxugou os pés de Jesus com os cabelos e unguento valioso. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Mandaram o recado para Jesus. Verso 4. Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Verso 7. Depois disso, disse aos teus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? E Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Verso 11. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Verso de número 12. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dormes, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Lázaro morreu. Os discípulos não estavam conseguindo entender as palavras do Mestre. Agora, por que se Lázaro estava enfermo para morrer, por que Jesus demorou 2 dias? Jesus disse que aquele acontecido seria para glorificar a Deus. Marta, que tinha sido repreendida pelo Senhor Jesus naquela passagem pela casa, na hora do banquete, Marta continuava sendo uma mulher ansiosa. E Marta diz assim, se o Senhor Jesus estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Como se ela acusasse, né? Parece que o culpado agora era o Senhor Jesus da morte do irmão. A morte não manda notícias do dia que ela vai chegar. Agora, entenda, se você crê no Senhor Jesus Cristo, Ele vai mostrar aqui à frente para Marta e para Maria, você ganha a vida eterna. Você não teme mais a morte não te assusta mais. E você fica até ansioso para que esse aviso chegue logo, que esse recado chegue logo, que esse dia chegue logo. Porque a morte é algo maravilhoso para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Você parte desta terra para morar com o Senhor na eternidade, nos céus, no lugar maravilhoso que Ele preparou para nós. A Bíblia menciona a distância no verso 18, a Bíblia mostra a distância. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Versículo de número 20, olhe que interessante. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Marta não conseguia controlar sua ansiedade. Jesus mandou o recado, vou lá ver o defunto Lázaro.
Marta saiu ao encontro com Jesus. O texto diz os detalhes da palavra de Deus, que Maria ficou em casa esperando. E Marta disparou naquela estrada para encontrar o Senhor mais adiante. Marta não conseguia controlar aquela impulsividade, ela não conseguia controlar o seu momento, a sua ansiedade. Marta sofria muito com aquilo. As pessoas ansiosas, elas se destrói outras vidas também. Você tem que aprender a controlar. Jesus trabalhou na vida dos apóstolos para eles aprenderem a controlar a ansiedade. Nós precisamos rever isso na nossa vida. A ansiedade não traz nada de bom. Marta saiu ao encontro para encontrar com o Senhor Jesus na estrada. E assim ocorreu, no versículo de número 12. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como se fosse uma acusação contra o Senhor. Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha, Marta e Maria eram pessoas tementes a Deus. Elas sabiam quem era o Cordeiro de Deus. Elas sabiam que o Cordeiro de Deus morreu para salvá-las. Elas tinham essa fé. Só que de repente a fé oscilou. E ela nem estava prestando atenção no que ela estava fazendo. Ela nem estava prestando atenção que estava acusando o Senhor Jesus. Quantas vezes nós dizemos que é Deus que está errado? Quantas vezes? Quantas vezes nossa arrogância, nosso orgulho, quantas vezes o nosso eu fala mais forte e nós não escutamos o Senhor? Marta não ouviu o Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a resposta do Senhor Jesus Cristo no versículo de número 22 em diante. Verso 22 ainda era Marta falando: mas também agora sei que tudo quanto pedides a Deus, Deus te concederá. Verso 23. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Veja como ela era uma pessoa que confiava no Senhor. Veja que ela era uma pessoa que vivia pela fé. Ela cria que Jesus era o Salvador. Ela diz: eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Ele creu no Senhor enquanto vida. Então ele se entregou ao Senhor. Ele vai ressuscitar e vai viver eternamente. Mas eu queria meu irmão aqui agora. Ela não estava entendendo que Jesus não estava falando da ressurreição no futuro. Estava falando de uma ressurreição naquele momento. A ansiedade dela não permitia ouvir e interpretar corretamente a palavra de Deus. A ansiedade dela não permitia enxergar o poder de Deus. A ansiedade de Marta impedia de ver a glória de Deus, o que Deus queria fazer naquele momento. E em alguns instantes ela queria ensinar o Senhor Jesus. Por várias vezes ela interrompe o Mestre. No versículo de número 25, olha o que Jesus diz. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa semana inteira eu falei sobre a Páscoa, sobre o Cordeiro de Deus. Ele ressuscitou. Quem crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. Não terá, não é futuro, presente. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Agora, neste momento, creia no Senhor Jesus Cristo. Vou repetir o que Jesus Cristo diz no verso 25. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele não só deu a vida, ele é a própria vida. E ele é a vida eterna, só em Cristo Jesus, em mais ninguém, em mais nada, nenhum pastor, nenhuma bandeira religiosa, nenhuma religião pode salvar, nenhuma igreja pode salvar, só a pessoa do Senhor Jesus Cristo, somente Ele pode salvar uma alma do inferno, só Jesus Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele completa no verso 26, e todo aquele que vive e
crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Ele faz uma pergunta. Eu lanço essa pergunta para você, ouvinte. Vou ler o verso 26 de novo. Olha só. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Ele perguntou. Está escrito no texto. Você crê que Jesus é o único Salvador? Só nele tem vida eterna. Ele não ia criar uma espécie tão rara como o ser humano. Ele não ia criar um ser humano tão perfeito, com imunidade, que defende contra qualquer vírus, contra qualquer bactéria, contra qualquer fungos. Ele criou uma espécie perfeita. O homem vai se destruindo a cada dia. As bactérias vão se tornando cada dia mais resistentes. Os vírus, por causa do próprio homem, ele está destruindo o planeta. Mas o homem é perfeito. Era perfeito na criação de Deus. Ele caiu por causa do pecado. Deus não criou o ser humano para viver 70, 80 anos, morrer e acabar a história. Ele criou o ser humano para viver eternamente com Ele. Para isso Ele deixou claro, é preciso crer em mim enquanto está com vida na terra. Você crê? Você tem essa convicção? Ele olhou para Marta e perguntou, crês tu isto? Olha a resposta de Marta no verso 27. Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, Mestre está cá e chama-te. Agora ela vai quietinha. Maria, o Mestre está aqui, ele está te chamando. Maria era toda na dela. Numa outra oportunidade, vamos mostrar a Maria. Maria não era ansiosa igual Marta, não tinha aquele desespero, toda calminha. Agora Marta já esfriou um pouquinho os ânimos, ela foi lá, minha irmã, o Mestre está chamando, vem cá. Aí vem Maria. Olha a simplicidade de Maria, irmãos, verso 29. Ela, ouvindo isto, levantou-se e foi com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, estava no caminho ainda, mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Ainda não tinha chegado na aldeia, Marta barrou ele no meio do caminho. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Quando os judeus estavam ali juntos vendo, levantaram e seguiram Maria. Maria foi se encontrar com o Senhor. Verso 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-a, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus amava Lázaro, irmãos, amigos. Jesus ama o ser humano. Ele amava Maria e Marta, aquela família. Maria, naquela simplicidade, disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus ia ter que repetir as palavras dele agora de Marta para Maria. Senhor, a tua presença não iria impedir, todos nós vamos morrer. A morte não manda o aviso, todos nós vamos morrer. A diferença é você morrer tendo o nome escrito no livro do Cordeiro e não tendo o nome escrito no livro do Cordeiro. Só tem um nome escrito no livro do Cordeiro se em vida você se entregar a Jesus Cristo. Se entregar a uma religião, você está condenado. Se você se entregar a esta igreja da qual eu sou pastor, você está condenado. Esta igreja aqui não salva ninguém. Nenhuma igreja pode salvar. As que estão ensinando isso, estão ensinando heresias, mentiras. As religiões que estão salvando é mentira. Quem salva é Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus, o único que se entregou na cruz do Calvário. Maria olha para Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, Senhor, ele não teria morrido. Versículo 33. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus com ela, vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse-lhe, onde o puseste? E disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Verso 35, Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus não estava chorando por não poder ressuscitar Lázaro, porque ele vai ressuscitar Lázaro. Jesus não estava chorando por Maria, por Marta. Jesus estava chorando por ver o que é o ser humano. Jesus estava chorando por ver a ingratidão do humano para conosco. Jesus estava chorando
Porque ele sabe que este corpo hoje, as pessoas que têm muito dinheiro, muito poder na mão, muita fama, esses políticos que estão aí, ó, tudo vai se dissolver e eles vão para o inferno se não se entregarem a Jesus Cristo. Jesus estava chorando por ver que o corpo ele vai se deteriorar. Os germes que existem dentro de nós, bactérias que existem no corpo, vai se deteriorar de dentro para fora, a partir do momento que as últimas células desse corpo aqui se apagarem. O seu corpo, as células começam a morrer, você começa a perder aquela cor, você vai ficando pálido, uma cor que lembra a morte. Assim esse dia vai chegar para todos nós. E o que será depois do caixão? O que será após túmulo? Jesus estava chorando por ver a humanidade sem entender a verdade, pela humanidade sem aceitar o caminho que é Jesus Cristo. Jesus estava chorando. Ele chorou. Ele olha para Marta e para as pessoas que estão ali. Perdão, ele olhou para as pessoas e diz assim: retire a pedra. Olha, Deus quer fazer maravilhas na minha vida e na tua vida. Só que Deus não faz aquilo que está ao nosso alcance, que você deve fazer. A pedra poderia ser movida pelos homens. Jesus podia mandar a pedra sair, com a palavra a pedra iria sair. Mas a pedra poderia ser movida pelos homens, mas os homens não poderiam ressuscitar Lázaro. Então Jesus diz: retire a pedra. Eles retiraram a pedra. E aí Jesus diz para Lázaro: sai. Nem defunto pode discutir com o Senhor Jesus Cristo. Eu tento imaginar aquela cena, porque ele estava todo já preparado, eles preparam na cultura judaica, como prepararam Jesus, passa aquele pano, o perfume. Eu imagino aquele defunto saindo daquele buraco, flutuando, chegando ali, ó, tirando os panos, as faixas, e agora aquele que estava morto, que Marta diz que já cheirava mal, agora ele sai caminhando e vai embora. Milagre. Não. O milagre, Jesus está mostrando no texto que a ressurreição do último dia é crer nele. Esse é o milagre que ele quer. Foi por isso que Jesus chorou. Jesus pode ressuscitar qualquer morto. Lázaro morreu novamente depois. A Bíblia mostra depois que Lázaro se encontrou, as pessoas vinham ver quem era esse homem que Jesus tinha ressuscitado. Mas ele volta a morrer novamente, porque a morte não manda aviso e vai chegar para todos. Mas ele tinha Jesus, ele creu, ele tinha a vida eterna garantida por Jesus Cristo. É isso que o mestre quer. Queria passar para os demais e quer passar para você. Se você crê, você tem a vida eterna. Olhe, tem pedras na nossa vida que nós precisamos mover. A pedra do orgulho é uma pedra fatal para levar as pessoas no caminho do inferno. O ser humano, ele pensa que ele é algo, ele pensa que ele pode. Um vírus derrubou a humanidade. Um vírus que não pode ser visível a olho nu. Tão pequeno, derrubou a humanidade. Há 22 anos atrás, quando cheguei à Bahia, o mosquitinho da dengue me pegou. E eu fiquei acamado. E depois eu preguei a mensagem: um mosquitinho tão pequeno derruba um ser humano. O orgulho leva as pessoas para o inferno. E olhe, Deus não vai tirar o teu orgulho. Esta pedra, você precisa mover essa pedra para que Jesus venha te salvar. Enquanto você não mover a pedra do orgulho, dizer: Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso da salvação. Enquanto você não mover essa pedra, Jesus não vai te salvar. A pedra do medo. Quanto sepultamento. Quando eu não conhecia a verdade no estado de São Paulo, morria um parente, eu corria para dormir com a minha mãe e com meu pai. Eu tinha medo dos mortos. Eu tinha medo de assombração. A pedra do medo. Eu movi essa pedra quando eu me entreguei a Jesus Cristo. Eu não tenho mais medo. Morto não volta. Morto acabou. Eu não tenho mais medo de assombração. Cuca, saci pererê, minotauro, lobisomem. Acabou. Não existem mais. Essas pedras foram movidas, você precisa mover aquelas pedras. Jesus só ressuscitou Lázaro quando os homens moveram a pedra. O que o homem pode fazer, Jesus não faz. Qual a pedra que Jesus precisa mover na sua vida? Qual a pedra, que você precisa mover para Jesus agir na sua vida? Qual a pedra que você precisa mover para Jesus trabalhar na obra missionária no seu ser?
O que você precisa mover junto com a tua igreja? Uma pedra para Jesus agir no seio da igreja, que está impedindo a obra missionária de expandir. Se Jesus é Deus, por que nós estamos limitando o Criador? Marta tentou limitar Jesus. Ela impediu Jesus. Quando Jesus disse, tira a pedra, ela disse, Senhor, já cheira mal. A ansiedade de Marta não deixava a fé agir. Ela respondia antes de deixar a fé agir. Se ela pensasse, é o mestre que está mandando tirar, por que eu vou falar alguma coisa? Se cheira mal ou não, ele vai fazer alguma coisa. Mas a impulsividade de Marta, a ansiedade de Marta, impedia dela viver pela fé, de ter aquela fé que Deus queria na vida. E ela disse, já cheira mal, como se estivesse impedindo o mestre. Ele diz, retire a pedra, estou mandando. Vocês vão ver agora o que vai acontecer. E ele diz, saia daí, Lázaro. E Lázaro saiu. A morte não manda aviso. Jesus ressuscitou Lázaro. No versículo 44, diz assim, ó. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com as faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que vinham e tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Alguns eram religiosos, ainda foram contar para os fariseus ficarem contra o Senhor Jesus. Mas alguns creram. Você está em qual time? Nos que creem em Jesus ou nos que vão para o time dos fariseus? Fariseus não crê. Fariseu não aceita. Fariseu, ele é o dono da verdade, ele nunca aceita a verdade que é Jesus Cristo. Fariseu é religião, religião destrói. Lembra das Torres Gêmeas? Sabe quantas pessoas morreram ali? Quantas nações representadas morreram? 80 nações. 80 nações estavam representadas nas Torres Gêmeas. Não eram americanos, não. 80 nações estavam representadas ali. Morreram em nome de quê? De uma religião. Em nome de Alá. Em nome de um Deus que tira vidas, o nosso Deus traz vida. Jesus trouxe vida, Jesus dá vida. Lá eles morreram em nome de um Deus tirando vidas. O Deus da Bíblia dá vida. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, Jesus falou para Marta. O Deus deles era diferente das Torres Gêmeas. Tira vida. Aquela é a maior religião do mundo. Cuidado, religião engana. Religião mata. Olhe, a morte nunca vai te avisar. A morte nunca vai te dar o dia, mas ela vai chegar. Tenha certeza. E quando ela chegar, ela vai te levar. Ou você está do lado de Jesus, ou você está do lado dos fariseus. Há muitos anos atrás, pastor Zé Infante pregando, no nosso templo antigo aqui atrás, ele pregou uma mensagem, eu nunca esqueci. Todas as vezes que ele voltava, eu pedia para ele contar a história do careca. Todas as vezes. Pastor, conta a história do careca. Eu vou contar com minhas palavras, não com aquela habilidade incrível que o pastor Zé Infante tem para contar. Ele diz que uma cidadezinha, tinha um rapaz rico, poderoso naquela cidade, e todos os dias normal, sua rotina, e fazia suas atividades, com seu poder aquisitivo alto, tranquilo, ia se preocupar com o quê? Mas um dia ele disse que a Dona Morte chegou para ele e falou, hoje à noite é seu dia. Hoje à noite eu venho te buscar. Isso avisou, alguns meses antes, falou, tal dia, tal noite, o horário, meia-noite, eu venho te buscar. O homem continuou sua vida normal. Mas foi se aproximando aquele dia, foi se aproximando e aquilo encucado na cabeça dele. E ele, o que eu vou fazer, Ele olhou no calendário, era no dia do aniversário da cidade. Era no dia da festa grande na cidade. E ele diz, então eu tenho que enganar a morte. E eu vou enganar a Dona Morte. Ele disse que era um rapaz do cabelo comprido, bonito. Ele disse que ele foi no cabeleireiro naquele dia e diz, olha, eu quero tirar esse cabelo todo aí. Como assim? Eu quero ficar careca. Rapa esse cabelo todo. Eu tenho que enganar a Dona Morte. E assim ele foi lá e 000. Passou a máquina 0, deixou carequinha. Ele olhou no espelho e falou, agora eu engano a Dona Morte. Nem eu estou me conhecendo.
Eu quero ver a morte me conhecer hoje à noite, quando ela passar, eu quero ver se ela vai me encontrar. Ela não vai me achar porque eu estou diferente. Saiu caminhando pela cidade, encontrou uma loja lá, uns artefatos, ele olhou lá, umas maquiagens, etc. Aí ele entrou na loja, vem cá, vocês conseguem maquiar? Conseguimos, tá, a gente muda. Vem cá, eu queria que vocês me colocassem um bigode. Eu quero o bigode mais esquisito que vocês tenham aí. E a mulher, como assim? Conhecido na cidade, pegou um bigode, não, quero um pior é que vocês tiverem. Conseguiu um bigode lá grande, todo enrolado assim, esquisito demais. Pronto, eu quero esse aí. A dona da loja não entendeu nada. E agora ele careca com aquele bigode super esquisito. Ele falou, pronto, hoje à noite eu engano a morte. Eu quero ver a morte me encontrar hoje à noite. Quase impossível. E o horário passando, estava se chegando perto do horário da festa, no maior salão que tinha na cidade, e ele ali preocupado. Ele foi andando pela cidade, o horário se aproximando, ele encontrou um daqueles mendigos de rua. Ele diz, olha, eu queria trocar minha roupa pela sua. E eu ainda queria te dar um trocado para você comprar uma roupa bem melhor. E o mendigo, sem entender nada, pegou a roupa do mendigo e vestiu. Ele falou, quero ver agora Dona Morte me conhecer. Impossível. Quero ver Dona Morte agora me conhecer. E ele continuou, aquelas pessoas indo em direção ao salão, meia-noite se aproximando, e ele um pouco preocupado ainda, a morte avisou que seria naquele dia meia-noite, e ele um pouco preocupado, e vai. Isso é uma história, tá? Cuidado, tá? Vamos levar não um fato real. É apenas para ilustrar. E ele preocupado com aquilo, ele disse que encontrou um colega dele com um chapéu todo esquisito. Tá indo para onde? Tô indo para o salão. Ele falou, me vende esse chapéu. Oh, mas é minha fantasia. Não, me vende, eu pago caro. Tome. Quando ele falou o tanto de dinheiro que tinha, o cidadão, ok, toma, deu logo o chapéu para ele, pronto. Com aquele chapéu esquisito, com aquele bigode careca, com a roupa do mendigo, a morte não ia encontrá-lo. Quando ele chegou no salão, ele olhou para o porteiro. O porteiro conhecia, achou estranho. Quando ele falou, rapaz, é você, é. Não dava para conhecer o estado que ele vinha. Ele falou, olha, hoje eu estou diferente, eu não queria curtir a festa, não. E eu quero pagar para você ir curtir a festa e eu vou ficar aqui no portão, vou ficar aqui no seu lugar de porteiro. Deixe-me aqui na portaria. E o porteiro, mas como tal? Ele era um homem rico, certinho, direitinho. Falou, não, tá bom. Aí o cidadão entrou para curtir a festa e ele ficou na portaria. Ele disse que quando deu meia-noite, ele viu quando Dona Morte passou. Entrou festa dentro. Já tinha rodado pela cidade, não tinha encontrado. E ele ali olhou para Dona Morte olhou para ele, não tinha nada a ver com o cidadão que ela vinha buscar. E ela entrou no salão e começou a rodar aquele salão todo. E olhou um por um, E ela disse, pela primeira vez, alguém conseguiu me enganar. Pela primeira vez, eu fui enganada. E aí Dona Morte saindo, meio triste, que tinha sido enganada, quando chegou ali na porta do salão, ela disse, já que eu não consegui encontrar aquele que eu vinha buscar, eu vou levar o mais esquisito que eu encontrar. E quando olhou, quem era o mais esquisito? Lá estava o cidadão. Vamos embora. Esta pequena ilustração, ela tenta demonstrar que a morte não avisa. E ela vai chegar um dia. O carrasco da morte. Eu já vi parentes, minha avó, meu avô, o avô da minha esposa, a avó da minha esposa, meu sogro, minha mãe. Vi muitos amigos jovens. O carrasco da morte não escolhe idade. Abel era jovem, primeiro humano a morrer. Não foram os pais viveram muitos anos. O carrasco da morte vai chegar para você também. Não vai mandar aviso. Mas se você crer em Jesus Cristo, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Jesus Cristo pode te dar a vida eterna e é o que Ele quer fazer. Creia no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua alma. Lázaro ressuscitou, morreu de novo, porque tinha que morrer. Agora, ressurreição de Cristo no último dia, ela é eterna.
não morre mais. Nunca mais. A morte não tem mais poder. Entrega-te a Jesus Cristo. Deixa Ele escrever o teu nome no livro da vida. Que Deus vos abençoe. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais esta mensagem. Nos ajude, ó Deus, a compreender, fazer a interpretação correta da Tua palavra. Abençoa as vidas que estão assim assistindo, ouvindo estas mensagens. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.